E aí galera, tudo beleza? Eu tenho um tempinho que eu não vejo vocês, né? Que a gente não se vê, passando por esse período de isolamento, né? Espero que vocês estejam todos bem, ok, pessoal? Cuidem-se aí. Por enquanto a gente vai tendo essas aulas que nós estamos fazendo na plataforma aí gravadas, para que a gente dê uma continuação na matéria, tá bom? Então, estou aqui hoje para falar com as turmas 1006 e 1007 no primeiro ano do CEP 130, tá bom? Essa aula é para a gente dar continuação àquilo que a gente falou um pouquinho em sala de aula, um pouquinho na plataforma, tá bom? Tá? Infelizmente o tempo não para, a gente tem que prosseguir, tá, pessoal? E a gente vai prosseguindo aí até a gente conseguir se encontrar de novo, tá beleza? Depois você dá uma olhadinha nos materiais que eu coloquei na plataforma lá, se você ainda não deu, e vê as coisinhas que eu coloquei lá, tá? Tanto o material escrito quanto o vídeo de explicação, tá bom? Bom, vamos seguir aqui. Nós começamos a matéria falando de itens de astronomia, né? Então nós estivemos falando sobre as formas que os homens achavam que o sistema solar tinha, né? Na época, na verdade, nem já era o sistema solar, né? Tinha gente que defendia que a Terra era o centro do universo, tinha gente que defendia que o Sol era o centro do universo, né? Há ideias chamadas de geocentrismo e heliocentrismo. Então nós falamos sobre essas duas ideias. Depois nós falamos de como o geocentrismo foi deixando aos poucos de ser válido e como o heliocentrismo foi tomando o seu lugar. E por último aí, nós não falamos em sala de aula, mas falamos no material sobre as observações e as descobertas que fizeram de vez com que o geocentrismo deixasse de existir e o heliocentrismo assumisse seu lugar, tá bom? Então, nesse caso aí, nós temos as contribuições de homens como Galileu, Copérnico, Kepler e Newton, tá? Tudo isso é no material. Hoje nós sabemos muito mais do que esses homens sabiam, né? Nós sabemos que o sistema solar é um entre milhões, bilhões que provavelmente existem, que nós estamos dentro de uma galáxia chamada Via Láctea e que essa galáxia é apenas uma entre milhões que existem, tá bom? E o universo alguns físicos defendem como sendo infinito, outros defendem como não sendo dessa forma. E existem até aqueles que teorizam a respeito de universos paralelos ou vários universos, né? Mas isso aí é assunto para outra conversa, tá bom? Então isso tudo foi basicamente o resumo do que a gente viu durante esse período que a gente ficou para trás. Aí a gente não se viu, uma parte que a gente se viu e tal. Beleza? Ok. Vamos continuar hoje aqui falando do seguinte. Um assunto mais matemático, tá bom? Eu vou começar essa aula falando de valores. Imagina a distância que você percorre a pé da sua casa, ou percorreria, que pega ônibus, né? Da sua casa até a escola. Imagine você medir isso em metros. Agora imagine você medir isso em centímetros, tá? Já vai dar números grandes. Em milímetros, então, vai dar números maiores ainda, né? Esses números não são nem comparados, essa medida em milímetros, não é nem comparado com, por exemplo, a distância do Sol até a Terra. 150 milhões de quilômetros, mais ou menos. Se você colocar isso em metros, vai dar 150 bilhões. Tem gente que tem dificuldade de escrever esse número com algarismos, né? Tá? Agora, nós estamos falando do coronavírus, né? Imagina o tamanho do coronavírus. É bem pequenininho, né? Ele medido em centímetros vai dar uma quantidade de algarismos. Ele medido em metros dá uma quantidade maior de algarismos, 0, alguma coisa. Imagina o tamanho do coronavírus medido em quilômetros. Vai dar 0, muita coisa, muitos algarismos, né? Então, em física, é comum nós trabalharmos com números grandes e números pequenos. Desse exemplo, tipo esses exemplos que eu estou dando para vocês. Só que aí a quantidade de algarismos que esses números têm podem ser absurdas, tá? Então a gente vai ter uma dificuldade aí, principalmente quando tiver que fazer operações matemáticas com esses números. Multiplicação, divisão, tirar uma raiz quadrada. Meu Deus, né? Então, imagina. Por isso, os cientistas, ao longo do tempo, desenvolveram uma forma alternativa de escrever quantidades muito grandes ou muito pequenas, com muitas casas decimais. Essa forma de escrever é chamada notação científica. Se você está anotando aí, calma, não é necessário, tá bom? Eu botei o material disponível na plataforma, você pega lá e acompanha comigo ali.
beleza? Mas vamos prestar atenção aqui então. A notação científica então, como é isso? A notação científica, ela usa potências de 10 para representar os números. Como assim a potência de 10? Ora, 10 elevado a x. Por que se usa esse número? Repara bem, quando você tem 2 ao quadrado, você tem 4. Quando você tem 2 ao cubo, você tem 8. Quando você tem 2 à quarta, você tem 16. Tá? Se você tiver 3 ao quadrado, você tem 9. Se tiver 3 ao cubo, você tem 27. 3 à quarta dá 81. Tá vendo? Então, os números elevados a outros vão dar valores muito diferentes. Como 10 tem uma malandragem. Ó, 10 elevado a 1 é o próprio 10. 10 elevado ao quadrado, 100. 10 elevado ao cubo, 1000. Tá vendo? Olha só, a quantidade de zeros que acompanham o algarismo 1 é exatamente igual ao expoente. E isso também vale para negativos. Ó, 10 a menos 1, 0,1. Olha lá, 1, 0, só que na frente, na esquerda, né? 10 elevado a menos 2, 0, 0, 1. Ó, 2 zeros na esquerda, vírgula sempre no primeiro. Tá vendo? E isso também serve para o zero. Qualquer número elevado a 0 dá 1. 1 com 0 zeros. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo? Então sempre tem essa característica. O expoente do 10 é igual à quantidade de zeros que acompanham o algarismo 1. Tá bom? Então o que os cientistas pensaram? Olha, isso aqui pode representar a quantidade de algarismos dos números gigantes ou microscópicos que nós estamos lidando, acompanhando e obtendo nos nossos cálculos. Então escreveu-se a questão da notação científica da seguinte maneira. Um algarismo A multiplicado por 10 elevado ao algarismo B. É dessa maneira, tá? E assim você representa valores grandes ou pequenos de uma forma compacta. Vou dar 2 exemplos aqui. Tá? 2, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ó. Olha. Que número é esse? 1000, milhão, bilhão. 25 bilhões. Uma maneira de escrever 25 bilhões é 2,5, só tem esses dois algarismos ali que não são zeros, vezes 10, ó. A vírgula caiu aqui. Olha quantas casas essa vírgula andou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elevado a 10. Viu? Se eu tiver um número começando com vírgula, 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse número. Tá vendo? Ó. Os únicos que não são zero são 7 e 9. Então vai ficar 7,9. Viu? E o 10? Está aqui o 10. Ó. Vezes 10 elevado a quanto? Vamos contar a quantidade de casas? A vírgula caiu aqui. Então a vírgula andou isso tudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, como começa com 0, expoente negativo. Viu? Então é dessa forma que se escreve em notação científica. Um algarismo A na frente, 2,5, 7,9, pode ser um número grande, um número exato ou um número pequeno, só não pode ser 0. Potência de 10, 10 que é a base, e o expoente que é o B. Aqui nesse caso é 10, e aqui nesse caso menos 8. Pronto, você tem uma maneira compacta de representar valores que são grandes ou pequenos. Viu? Então aí você, por incrível que pareça, consegue facilitar não só a representação, mas também a questão de cálculos
com esses valores, tá bom? E às vezes eles ajudam a gente a ter ideia do valor que a gente está tratando. Às vezes o número em física pode não ser exatamente no conhecimento físico, mas através dessa potência ele pode ter uma ideia da quantidade que representa, tá bom? Por exemplo, qual é a distância entre o planeta Terra e a estrela mais próxima? Você pode não saber de cabeça, tá? Mas você tem formas de fazer com que o cara tenha uma ideia, uma noção da grandeza desse número. Ou qual é o tamanho do vírus que causa, por exemplo, o sarampo. Ou aí você pode dar para o cara um valor para ele ter uma pequena ideia, uma noção do tamanho desse cara, medindo em metros, centímetros, o que quer que seja. Tá? Para ter essa possibilidade, os cientistas desenvolvem, a partir da notação científica, uma ordem de grandeza. A ordem de grandeza, ela é a potência de 10 mais próxima do número que você está trabalhando, lidando, estudando, ok? Daquele número que está ali com você, tá bom? A potência de 10 mais próxima é um pouco complexo de você determinar, porque pode ter vários valores assim, mas às vezes isso fica um pouco difícil você determinar. Olha esses números aqui, vou pegar eles como exemplo, tá? Olha, 2,5 vezes 10 elevado à 10ª potência. A ordem de grandeza desse número é a potência de 10 mais próxima dele. Já está aqui, 10 elevado a 10. 10 elevado a 10. Acabou. Isso aí é simples dessa maneira, ok? Agora, se eu pegar o outro aqui, 4,0, 10 elevado a 10. Qual é a ordem de grandeza desse número? Aí você vai responder o quê? 10 elevado a 10. Mas tem uma pegadinha. Não é 10 elevado a 10 nesse caso. É 10 elevado a 11ª potência. Aí você vai perguntar, professor, por que de um é 10 elevado a 10 e o outro é 10 elevado a 11, se aqui aparecem os dois 10 elevado a 10? Pois é, isso aqui é a complexidade que eu chamei de pegadinha ainda agora. Porque existe uma observação aqui, ó. Se o algarismo da notação científica, ou seja, se a primeira parte do número for maior do que 3,16, olha, repare esse número 3,16, então a ordem de grandeza do número será a potência de 10 somado mais 1. Deixa eu tirar aqui o piloto vermelho. No expoente. Ok? Nossa, esse ó aqui tá horroroso. Peraí. Pronto,
observação. 2,5 é menor do que 3,16. Então a potência de 10 continua sendo a mesma para a ordem de grandeza. Mas 4 é maior do que 3,16. Isso significa que a ordem de grandeza é aquele valor da potência de 10 somado 1 no expoente. Isso geralmente dá algum tipo de confusão entre os alunos. E a primeira pergunta é: por que 3,16? Ah, 3,16, né? Pois é, que quando a gente, por exemplo, tem essa aqui, eu vejo se você consegue entender. Ó, quando a gente tem aqui 0, 1, 2, 3, aqui é metade, tá? Aqui é metade. Então aqui seria 2,5, por exemplo, tá? Se eu fosse arredondar 2,7 e 2,3, se eu fosse, vamos dizer que fosse arredondar, 2,7 está para cá do 2,5. Então eu arredondaria ele para 3, porque 3 é mais perto dele. 2,3 está mais perto de 2 do que de 3. Então eu arredondaria ele para 2. Acho que isso aqui vocês conseguem entender legal, né? Que 3 é muito baixinho, 7 é mais alto. Então o 7 você adianta e o 0,3 você retrocede. Tá bom? Se eu fosse arredondar. Beleza. A questão envolvendo o 3,16 é exatamente a mesma coisa, tá? Por quê? Porque ele é como se fosse esses valores aqui, só que na potência de 10. Deixa eu apagar aqui o 2,7. Bom, aí 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, 10 elevado a 3, tá, vai para o 2,5. O que tem entre 0 e 1? Meio. Então aqui seria 10 elevado a meio. Você nunca viu expoente fracionário, não? 10 elevado a meio? Diferentaço, né? Vamos lá. Que porcaria é essa? 10 elevado a meio. Isso é, na verdade, 10 elevado a 1 dentro da raiz quadrada. 1, 2. Viu? Isso. E eu posso, inclusive, já aprendi isso há algum tempo, né? Vocês também devem ter aprendido em algum lugar, que 10 elevado a 1 eu não preciso colocar o expoente. E que raiz quadrada eu não preciso colocar o número. Aí o que vai acontecer? Raiz de 10. Adivinha qual é o valor aproximado de raiz de 10? 3,16. Olha isso, olha isso. Por isso que o 3,16 é o número que, no caso da potência de 10, faz essa divisão. Entendeu? É por isso que esse cara aqui é usado para avaliar a ordem de grandeza do número. Porque ele representa exatamente 10 elevado à metade, ao meio do caminho entre 0 e 1. Tá bom? Então, o cara que for maior que 3,16, você arredonda para cima. Arredonda para cima. E o cara que for menor do que 3,16, arredonda para baixo. Deixa como tá. Olha lá. Viu? É por isso. Ok? É por isso. Então, nesse caso aqui, o 3,16 faz diferença aí na ordem de grandeza. A notação científica, ela é assim. Você conta as casas decimais, coloca as casas decimais aqui no potente de 10. Isso é simples. A ordem de grandeza avalia a avaliação um pouco mais complexa. Mas também dá para fazer. Não é nada de... Meu Deus, tá? Então, vamos seguir nessa linha. Vou parar aqui um minutinho para você ver como é que eu faço as transformações aqui para os números escritos em base decimal para a ordem de grandeza e notação científica. Espera um minutinho que eu já volto. Voltamos aqui então com alguns exemplos, tá? Para a gente poder converter os números escritos em linguagem decimal para a notação científica e obter a sua ordem de grandeza, tá bom? Então, o principal dessa transformação é o movimento da vírgula, tá bom? A vírgula sempre se move para o primeiro algarismo que não seja 0
olhando da esquerda para a direita. Ok? Então vamos lá. Aqui o primeiro logaritmo é o 2. Então a vírgula vai ter que cair ali. Aqui no B, o primeiro logaritmo é 4. Olha a vírgula. Letra C, o primeiro logaritmo é 2. Vírgula aqui. Na letra D, o primeiro logaritmo é 9. Ok? E na letra E, o primeiro logaritmo é 7. Na letra F, só tem 8. Então, ele é o primeiro e o único, inclusive. Né? Aí, nós vamos reescrever os números com a vírgula deslocada e eliminando os zeros que não são necessários. Tá bom? Então, vamos ali. Ó. 2,300 vai ficar 2,3. Os zeros não são necessários. Você vai multiplicar pela potência de 10, que significa multiplicar por 10 elevado à quantidade de casas que a vírgula andou. A vírgula andou isso tudo aqui, ó. Tá vendo? 3 casas. 10 elevado a 3. Ok? Letra B. Vai ficar 4,5. Os zeros eu não preciso colocar. Tá bom? Aí você vai multiplicar por 10 elevado à quantidade de casas que a vírgula andou. Ó, quantas casas a vírgula andou aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ok? 0,28. Ficou 2,8. Sempre multiplicado por 10. Ó, o expoente você vai colocar em cima do 10. Tem gente que erra isso direto, coloca 2,8 elevado a, por exemplo, 5. Isso aqui não existe, tá? É sempre o 10 que vai carregar o expoente. O expoente é sempre em cima do 10, nunca em cima do número 1. Então cuidado para você não errar isso, porque tem muita gente que erra esse negócio, tá bom? Então cuidado aí. Vamos lá. 2,8, 10 elevado a quanto? Aqui andou 3 casas. Não é isso? 3 casas. Só que começa com 0, ou seja, expoente negativo. Tá? Aqui, olha onde a vírgula caiu. 9,99. Quase 10, mas não é 10. Pelo menos não agora pra gente, tá? 10. Quantas casas a vírgula andou ali? Ó, quanta casa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Com que sinal? Começou com 0, negativo. Certo? Então, ali, 7,1. Este zero aqui, ele não é dispensável, porque não está nem antes, nem depois. Está no meio. Então, por isso tem que repeti-lo, tá? 0,6. Vai ficar dessa maneira, tá bom? Vezes 10 sempre. Quantas casas a vírgula andou? Dá para ver aqui, não dá? Ó. 1, 2. 2. Começando com 0, negativo. Agora é que eu quero ver ali. 8. Como é que vai ficar 8 em notação científica? 8 vezes 10. Certo? Não. Errado. 8 vezes 10 é 80. Não é 8. Aqui tem que lembrar. Quantas casas a vírgula andou? Nenhuma. Qual é o número que representa nenhum? 0. Agora sim. Qualquer número elevado a 0 é 1. 1 vezes 8, 8. Ok? Então cuidado para você não confundir isso aí, tá bom? Muito bem. Está tudo transformado aqui. Agora, qual é a ordem de grandeza desses números? A ordem de grandeza dos números agora. Não esqueça que eu tenho que avaliar pegando como base 3,16, tá? Maior que 3,16, soma 1. Menor do que 3,16, soma nada. Ok? Aonde que vai somar? No expoente. Então veja. O primeiro, letra A, 2,3
é menor que 3,16. Então, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 3. Vou somar com o quê? Com nada, então não vai mudar. Acabou, está resolvido, não precisou alterar. Na letra B, já vai precisar alterar. Tá bom? Então veja, é 10 elevado a quinta, seria 10 elevado a quinta. Só que 4,5 é maior do que 3,16. Então aqui nós vamos ter que somar 1 na casinha ali. Então vai dar 6. 6 por quê? Porque é 5 mais 1. Ok? 5 mais 1 ali. Porque o 4,5 ele é maior do que 3,16. Ok? Letra C. 2,8 é menor do que 3,16. Então, nesse caso, a ordem de grandeza vai ser a potência de 10 ali, sem mudar nada. Beleza. Agora, 9,99 é maior do que 3,16. Então, aqui a ordem de grandeza vai ser o quê? 10. Aí você tem que tomar cuidado com a soma algébrica. Tá bom? Veja, o expoente ali é 10 elevado a menos 6. Então vai ficar menos 6. Eu tenho que somar 1. Então vai ficar menos 6 mais 1. E quanto é que é menos 6 mais 1? Sinais diferentes. Repete o sinal do maior, que é menos. Subtrai os valores. 6 menos 1, 5. Então aqui ó, vai ficar menos 5. Ok? Cuidado com essa soma algébrica aí, tá? Pode dar um quiprocó, um erro, tá bom? 7,106. 7 é maior do que 3,16. Vai cair no mesmo caso aqui. Só que a potência de 10 é levemente diferente, é menos 2. E aí, mesma coisa, é maior que 3,16, então eu vou ter que pegar ó, o menos 2 e somar com 1. E quanto que isso vai dar? Repete o sinal do maior, subtrai. 2 menos 1, 1. Então vai dar menos 1. Ok? E o 10 elevado a zero? Olha só isso, cara. 10 elevado a zero, beleza, mas só que o número é 8. 8 é maior que 3,16. Então, por isso, a ordem de grandeza aqui ó, vai ser 10 elevado a 1. Por quê? Porque como é maior que 3,16, ó, vai ficar 0 mais 1. E vai dar esse valor aqui. O que faz sentido. 8 é mais perto de 10 elevado a 1, que é 10, do que de 10 elevado a 0, que é 1. Então 8 está mais para cá. Resultado, ele arredonda para o valor maior. Tá bom? Então, dentro de ordem de grandeza e notação científica, era isso aí. Eu disponibilizei o material para vocês na internet. Tem ali uns exercícios para fazerem, tá? Eu vou deixar um tempinho para vocês fazerem o exercício. E aí a gente, na próxima aula gravada, a gente resolve aquele exercício ali como forma de correção daquilo ali, para vocês verem como é que faz. E até ver se vocês acertaram. Tá bom, galera? Eu vou ficando então por aqui nessa aula de hoje, mas a gente volta porque a matéria não para, tá bom? A gente volta em outras partes da matéria, falou? Um abraço então, até a próxima, galera. Valeu!